O livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, no capítulo 1, nós temos, a partir do versículo 12, uma palavra. Deus me deu essa palavra e eu quero compartilhar com vocês o entendimento sobre essa palavra. Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite eu tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa, se não seja a morte, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Só até aí. Fecha a sua Bíblia e vamos orar pedindo a Deus que nos dê a graça e a unção para falar alguma coisa na interpretação do Espírito Santo sobre esse texto, por inspiração do Espírito Santo. Peça para Deus falar com você. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos a graça, a unção, o renovo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor ministre o profundo da nossa alma falar essa palavra nessa noite. Que esse tempo que estaremos aqui compartilhando da Tua palavra seja um tempo de semear a Tua palavra. E a semente vai cair em cada coração, e aonde cair essa semente vai frutificar, eu declaro, porque só tem terra boa. Ouvindo essa palavra e recebendo essa semente, que venha atmosfera de adoração, que se abra o céu, como já foi cantado, louvado aqui nessa noite, que todos nós tenhamos a oportunidade de receber uma direção, uma palavra rema, uma palavra que nos direcione ao centro da Tua vontade, que elimine toda dúvida, todo medo, e nos coloque, Senhor, debaixo do Teu querer e do Teu propósito. Assim nós oramos para que haja convicção, assim nós oramos para que haja entendimento, discernimento, crescimento espiritual do Teu povo. É essa oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, falar de Noemi, Ruth e Orfa, não tem como, se você não ler o início da história e saber que se trata de Noemi. Ela fala que já sou velha, na verdade ela é uma senhora, uma idosa, porque ela perdeu o marido, ela é viúva, mas ela também perdeu os 2 filhos que eram casados com Noemi e casados com Orfa e com Ruth. Então é uma sogra viúva com 2 noras viúvas também. Então nós temos aqui que Noemi tinha perdido o seu marido e perdido os seus 2 filhos, que já eram casados com Ruth e com Orfa. Cada um dos seus filhos tinha sua esposa. Ficaram as 3 mulheres sozinhas. Eu falo isso e eu sei que o cenário hoje de muitas famílias no Brasil é uma mulher vivendo sozinha,
porque o marido foi embora e a deixou, ou porque ele constituiu outra família, ou porque ele simplesmente faleceu, ou porque o casamento não deu certo, ou porque passou por alguma situação difícil. Eu não sei qual é o cenário de família que você conhece, mas é muito comum no Brasil uma mãe, muitas vezes, criar os seus filhos. Aqui nós temos uma família atípica, que eu tenho uma sogra e duas noras, ou seja, praticamente... o estranho dessa situação é que as noras fizeram uma aliança com a sogra. Mesmo depois de terem perdido os seus filhos, mesmo depois de terem perdido os seus maridos, elas continuaram juntas. Esse cenário, nós entendemos melhor ainda se nós, estudando o começo desse capítulo 1, vemos que elas tinham viajado por uma terra distante. Elas estavam em um outro país, era o estrangeiro. Esse outro país onde elas estavam vivendo era um lugar distante. E então Noemi falou: estou viúva, perdi meus 2 filhos, e eu quero um único propósito na minha vida, voltar para a minha terra e ali terminar os meus dias. Noemi estava decidida a retornar, porque ela acreditava que haveria algum dos seus parentes que pudesse a sustentar e a remir, sendo ela uma mulher sozinha agora, uma mulher viúva. Porém, as suas 2 noras fizeram um pacto, fizeram um desafio e falaram: eu não vou deixar a senhora sozinha. Talvez você e eu, ouvindo essa história, pensamos apenas que é uma avó, pensamos apenas numa senhora idosa, pensamos apenas numa senhora frágil. E então nós começamos a pensar que, por parte, alguém teria dó dessa mulher para não deixar essa mulher terminar os dias sozinha. Alguém teria dó dessa mulher para não deixar ela ficar sozinha. Talvez, se ela precisasse de alguma coisa, seria bom ela ter uma das suas noras mais jovem, para estar junto com ela. Abandoná-la, se fosse nos dias de hoje, seria até um tipo de crime, você abandonar uma pessoa idosa. Mas eu fico pensando que naquela época, por uma questão moral, e pela lei que existia naquela época, Ruth e Orfa tinham o direito de ir embora. Era direito delas voltarem para o país delas, voltarem para a casa delas, para a família delas, para os pais dela talvez, para recomeçar a vida. E aqui eu faço novamente uma pausa. Quantas pessoas ou quantas vezes você já teve que recomeçar a sua vida? O ponto de um recomeço, quando ele é marcado por pessoas que se colocam do seu lado, é diferente de quando você recomeça sozinho. Sim ou não? Porque se você estiver sozinho, você vai se adaptar para uma realidade. Mas se tiver alguém que esteja junto com você e fala assim: olha, eu vi o que aconteceu com você, você ficou viúva, você perdeu seus 2 filhos, eu vou ficar com a senhora pode contar comigo. E assim as 2 noras falaram para ela, e elas começaram uma viagem longa de retorno para a terra de Israel. Essa história poderia terminar com elas chegando felizes e vivendo felizes para sempre. Mas não foi assim. O que o texto nos mostra, e a parte que nós lemos, é justamente o momento em que Noemi, sendo uma mulher vivida, uma senhora idosa, que ela conhecia da vida porque havia criado seus 2 filhos em um país estrangeiro, ela perdeu o seu marido, mas ela esteve do lado, e a mulher que tem 2 filhos homens, ela tem um comportamento talvez de ter mais pulso, porque não é fácil criar filho homem, sim ou não? Quando você cria filha mulher, você talvez tenha alguns desafios, mas quando você cria o filho homem, o homem sempre é dado mais a ser aventureiro, o homem é sempre dado mais a explorar a casa, e se diga desde pequeno. O homem é muito mais atirado, muito mais impulsivo, o homem acaba... Quando chega na adolescência, ninguém o segura. E se você tiver um que tem um espírito de aventura ainda,
ele vai aprontar poucas e boas. Essa mulher criou os 2 filhos, casou os 2 filhos, e os 2 filhos e o marido dela morreu. Agora ela está sozinha com 2 noras. Eu acredito que Noemi é tão pulso firme, que ela fala para as noras, vai embora. E as noras falam, não vamos te deixar. Viva o Senhor, viva a tua alma, não te deixarei. Quase igual o profeta Eliseu, quando tem o seu momento com o profeta Elias. Ele faz um pacto, e nós vemos vários pactos na Bíblia, mas não é esse o assunto dessa mensagem. Mas quando Noemi tem nas suas 2 noras, Ruth e Orfa, um pacto, um compromisso, e ela percebe que ela pode contar com elas, ela começa a fazer essa viagem. Eu falei, eu falei para vocês irem embora, mas vocês querem ficar comigo? Eu vou voltar para Israel. Só que lá é o meu país, a cultura é um pouco diferente. Não, minha sogrinha, nós vamos com a senhora. Essa história, ela começa a traçar um rumo diferente quando essa viagem se inicia. Aqui eu quero pregar para alguém que está ouvindo essa palavra, e talvez você fez um compromisso de que você ia servir a Deus firmemente, mas veio a pandemia. Você fez um compromisso que você ia servir a Deus até debaixo d'água, mas então as coisas apertaram para o teu lado. O inimigo se levantou, perdeu o emprego, o marido foi embora, o filho morreu, as coisas apertaram, se envolveu em tantas dívidas, a sua situação mudou, de quando você disse que seguiria, quando você disse que ficaria firme, que poderia contar com você, e o dia de hoje, você se vê cercado de situações difíceis. Aqui eu quero que você entenda uma coisa. Talvez a circunstância que te fez, a motivação que te fez dizer sim, pode ser que ela tenha se alterado. E aqui, se você não tiver estrutura para continuar, o que vai acontecer com você é que a sua posição, o seu compromisso, o seu projeto, vai para o ralo abaixo. O que Deus me falou sobre esse texto é que no meio do caminho, Noemi está percebendo que Orfa já não está mais com aquela vontade de ajudar a velha. Ô minha filha, pega ali aquele copo d'água para mim. Por que a senhora não manda a Ruth? Por que a senhora pede tudo para mim? Só eu. Ô minha filha, tem aquelas roupas para passar, você sabe que tem que arrumar os panos lá dentro da tenda. Tudo é eu. Eu passei, a senhora viu o tanto de roupa que eu passei? Está na hora de a gente arrumar um homem nessa casa, né? Será que a senhora vai ficar aí para sempre, só mandando? Quando eu falei que eu vinha, eu não falei que eu ia ser escrava. Eu estou aqui conjecturando, não tem isso no texto. Mas a Noemi percebeu que Orfa já não estava mais com vontade. Estava ficando pesado ir para o culto, tanta live. O pastor insistindo com um padrão de qualidade nas transmissões, para as pessoas em casa ouvirem um som melhor. Comprar equipamento, investir, a cadeira com distanciamento, tem que fazer inscrição para ir no culto. Eu já não estou aguentando mais. Tem gente que não se acostumou ao novo normal, ou não se adaptou, nem digo se acostumou, mas talvez fez um certo esforço. Andar de máscara para tudo quanto é lado. Você chega uma hora que você já esquece a máscara, não quero mais. Parece que a pandemia foi embora.
E então você começa a viver e rever dos seus conceitos. Eu estou pregando para alguém que talvez não aguenta mais essa situação de auxílio emergencial, ficar dependendo do governo. Vai cair, não vai cair, vai diminuir. E a pessoa vai ficando uma pilha de nervo. E Noemi percebeu que Orfa já não estava mais com a mesma vontade, servindo com o mesmo espírito, com alegria. E aqui eu vou pregar para pessoas que estão como Noemi, percebendo que quem está te ajudando não te ajuda mais. Eu estou pregando para alguém que está percebendo que a pessoa que falou que estava com você já não está mais. Alguém que você podia contar e você já não está podendo contar mais. E falo como profeta nessa noite, porque eu sei que há pessoas me ouvindo e que por algum motivo já começaram a pensar que Deus mudou o propósito dele por causa da vontade de Orfa. Deus mudou os planos dele porque Orfa perdeu o desejo de participar. Tem gente ficando desanimado porque está olhando para outra pessoa, esquecendo de olhar para o Senhor. Os planos de Deus não dependem da vontade de Orfa de voltar para trás. O propósito de Deus não depende daqueles que não acreditam que Noemi ainda vai ser feliz. O projeto de Deus na vida de Noemi vai fazer com que Ruth, que vai continuar junto com ela, passe a fazer parte da genealogia de Cristo. Sabe o que quer dizer isso? Ruth vai participar para que Jesus possa nascer. Uma estrangeira, por causa do direito e do pacto. Por que esse texto entra hoje como um dos textos principais da Bíblia? Porque essa mulher estrangeira, chamada Ruth, vai fazer parte da genealogia de Cristo. Porque ela vai ser avó de Davi. Existe algo novo. O rei Davi vai nascer por causa do pacto, da aliança que ela faz com Noemi. E ela vai entrar para a família, porque ela está vindo para Israel para ajudar sua sogra. Mas não é ali que termina, não. Entenda isso. Por quê? Porque quando Noemi percebeu que Orfa queria desistir, Noemi falou o texto do versículo 12 que eu li. Põe aí para nós o versículo 12. Eu li, a fala de Noemi foi assim: vai, tornai filhas minhas, ide-vos embora. Sabe o que ela está dizendo? Vão embora daqui, vai cuidar da vida de vocês, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que quando eu dissesse, tem esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, se eu ficar grávida, se eu tiver marido e ficar grávida, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes, abster-vos-ei de tomardes maridos, não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Sabe o que ela está dizendo aqui? Eu estou sendo punida por Deus, e vocês estão junto comigo, mas ainda que eu casasse e tivesse filho, vocês iam esperar de ficar grande para casar com vocês? Eu não posso dar mais nada para vocês, nem marido, porque meus filhos morreram, quero o marido de vocês. Eu não tenho mais nada para dar para vocês, então vão embora. Show. Ela está insistindo, ela está falando, vai embora. E o que me chama a atenção é que no versículo seguinte, o versículo de número 14, então, de novo, choraram em alta voz. É porque se você ler antes, no início do capítulo 1, elas choram junto e falam, não, nós vamos com a senhora, sogrinha. Conta comigo, sogrinha. Por quê? Porque quando ela fala para elas irem embora, elas choram muito. E o texto diz que elas se colocaram à disposição da sogra com o único desejo:
Imagina que nós vamos se abandonar. E agora elas estão chorando porque a sogra percebeu. Você já viu alguém chorando quando não quer fazer alguma coisa? Pede para uma criança. Ô filha, vai lá lavar a louça. Ai, por que de novo eu? Por que a criança vai chorando? Bate a mão, bate o pé. Bate o pé, ovelhinha. Existem situações. Eu estou usando uma criança para você entender o seguinte: que quando você pede algo para alguém que faz chorando, até tem um provérbio que fala: o que você não me pede sorrindo, que eu não te faço chorando. Sabe o que é isso? É alguém que está sofrendo. Aqui elas choram. E o choro de órfã é o choro de sofrimento, porque órfã não aguenta mais. Ai, sogrinha, a senhora percebeu que eu quero voltar, sabe? Eu não quero mais ir com a senhora. E nesse texto, por causa dessa fala de Noemi, órfã se revela. Então eu vou pregar para você que está me ouvindo hoje, que às vezes você precisa mandar alguém embora, você só faz aquela ajuda. Vai embora cuidar da tua vida. Eu não tenho nada para te oferecer. Vai com Deus. Deus te abençoe. Que seja feliz. Às vezes você tem que liberar alguém. Estou pregando para alguém que está me ouvindo hoje e precisa liberar alguém na tua vida. Libera. Porque a fala de Noemi fez com que Orfa falasse: chega. Ela tira a máscara, ela tira a capa de boazinha. Tem alguém me ouvindo? Ela vai tirar essa capa de caridade que ela está usando para ficar bonita na fita, querendo fazer de conta que está preocupada com a velha. Ela vai tirar toda essa fantasia, essa capa, essa falsidade. Eu digo falsidade porque o texto mostra que Noemi expôs ela de tal forma, falou assim: vocês não vão ficar comigo se eu não tenho nada para oferecer. Sabe o que ela está dizendo? Só vai ficar comigo quem realmente gosta de mim, porque eu não tenho nem marido e nem condição de casar, e ainda que eu casasse, tivesse um filho, vocês não iam esperar ele crescer. Sabe o que ela está dizendo? Só vai ficar comigo quem realmente gosta de mim. Infelizmente nós não temos mais tempo. Eu quero entregar toda essa palavra, mas eu vou encorajar você a falar isso essa noite. Sabe por que você precisa se livrar da órfã? Porque a órfã está com você fazendo peso, fazendo volume. Enquanto a órfã estiver com você, o propósito de Deus não vai se cumprir. Essa viagem não chega no fim. Você não consegue chegar no seu destino, porque tem alguém junto fazendo peso, contrapeso. Você está querendo ir para frente, e a órfã está puxando para trás. Fazendo malcriação para você, às vezes por causa de um copo d'água. Estou falando por revelação. Tem alguém que está me ouvindo hoje, talvez, que alguém fez um distrato com você por causa de um copo d'água, ou por causa de um favor que achou que estava fazendo demais. Você percebeu que o tempo mudou, que o propósito mudou, e que a pessoa já não quer mais? O que precisa ser feito, pastor? Fala para ela assim: vai com Deus. Vai doendo em mim, mas vai com Deus. Pode até ser que eu sinta um pouco da sua falta, mas vou ficar melhor sem você. Eu estou pregando para alguém que precisa ter estrutura emocional para dizer isso. Noemi teve coragem de falar: vão embora. Aí alguém fala assim: se as duas forem, a senhora vai falar isso? E se as duas forem, o que vai ser da senhora? Deus vai cuidar de você. Você crê? Fale comigo assim: Deus vai cuidar de mim. Essa órfã tem vários nomes. Às vezes essa órfã é um emprego. Você está aí se submetendo na humilhação. É tempo de pandemia, hein? Tempo de pandemia, hein? As pessoas usando a pandemia para falar para você ser explorado, para humilhar você, para arrancar o teu couro.
pessoas querendo usar uma situação talvez de dificuldade pela qual você está passando para pisotear você. Eu estou pregando para pessoas que estão entendendo que houve uma liberação entre Noemi e Orfa na hora que Noemi teve coragem de falar: vão embora. Já não aguento mais essa tua cara feia, atravessada. Aqui toda vez que eu chego em casa olhando para você, você me tira a paz. Toda vez que eu chego aqui, te peço um favor, ou te peço para contribuir, ajudar, colaborar, cooperar. Você até faz, mas faz de cara feia. Nesse momento, Orfa começa a chorar, porque ela está sendo denunciada. Esse choro é denúncia. Estou pregando nessa noite, porque o texto diz que então choraram de novo em voz alta. Versículo 14. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Eu tenho duas atitudes aqui. Eu tenho a atitude de alguém que gosta de Noemi e alguém que está fazendo um favor para Noemi. Eu não vou abandonar essa velha, né? Eu vou pegar uma coisa, eu vou dizer uma coisa, e isso faz parte dessa pregação. Sabia alguém que fica com você porque está com dó de você? Você não quer gente assim do seu lado. Você não quer ninguém participando do teu projeto, se essa pessoa está com pena de você. Está com tadinho, aquele sentimento de que você é um pobre coitado que precisa da companhia dela para poder te levar para o buraco. É isso, exatamente isso. Porque a pessoa está enganada se ela pensa que Deus vai usar ela. Orfa não faz parte do propósito. Orfa não entrou no plano. Mas eu não digo que é porque ela não entrou no plano porque Deus a rejeitou, não, é porque ela não quis. Porque se ela quisesse de verdade, de coração, ela tinha entrado no propósito e falado: não, eu até quis outra coisa, no começo eu não queria, mas eu entendi o propósito. É assim, pastor Tiago, no começo da caminhada, tem gente que não quer. Pastor Tiago pregou aqui uma palavra no domingo tremenda, a respeito de alguém que te pega e te coloca dentro da casa. Às vezes Deus precisa usar alguém para fazer isso. As mãos de alguém que vai te colocar dentro do propósito. Mas você tinha que querer. Naquele caso, na pregação do pastor Tiago, a pessoa não tinha condição, mas a pessoa queria, precisava. Aqui, Orfa está viva, Orfa está com saúde, Orfa tem a juventude toda pela frente, ela tem condições, mas ela não quer. Meus queridos, quando a pessoa não quer, não é você que vai fazer a pessoa querer. É simples assim, pastor? É, porque o texto fala que Noemi só deu uma ajudinha. Vai embora. Não é isso que você quer? Tem gente que vai aproveitar para falar que ainda foi embora porque você mandou. Vai querer colocar até essa culpa em você. Mas quando é propósito de Deus, a tua vida não vai fluir enquanto o órfão ficar ali em cima. Parece carpideiro em velório. Para não falar o do bui carniça, né? Porque carniça você não é não. Mas pode virar. Se órfã continuar aí, você pode acabar virando carniça. Não dá tempo mais. Mas eu quero concluir esse texto falando que enquanto uma aproveitou, deu um beijo, precisava dar aquele beijo? É o beijo do Judas, né? Ela deu um beijo e se despediu. Olha a minha sogra, ó. O beijo de Orfa é outra pregação. O beijo de Orfa queria dizer tchau. Ela tinha que dar aquele beijo, sabe por quê? Porque ela sentia culpa. Não vou dizer que era o beijo de Judas não, tá? Mas foi um beijo de culpa. Não me julgue porque estou indo embora. Não me julgue porque eu não entendo que isso aqui não vai dar nada. Esse mato não sai coelho.
Eu entendo que a senhora está velha, eu entendi, a senhora vai morrer logo e vai ficar aí. O que vai fazer uma estrangeira lá na sua terra? Tem gente que está olhando para você assim. Mas quando uma vai, a outra se apega mais ainda. E a fala de Ruth aqui é o que termina essa mensagem. É que Ruth falou: não insista para eu ir embora, porque eu não vou. Sabe aquela pessoa que está com você de verdade? Não importa o que você passe, não importa o que você viva, não importa a perseguição que te perseguirem, as pedras que te atirarem, não importa. Aqui então, no versículo de número 15, disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada? Quando Noemi fala isso para Ruth, Noemi está dizendo algo muito sério. Vai, Maria, vai com as outras, você não é? Vai, faz igual ela. Ela tem deuses, ela tem povo, ela tem a religião dela. Volta. Tem gente que, ao invés de ir para frente, quer. É outra mensagem, né? Tem gente que, ao invés de ir para frente, eu vi o JP cantando aqui, eu falei: meu Deus, vamos para frente. Será que dá para cantar e tocar? Daqui a pouco, né? Tem gente que, ao invés de ir para frente, o menino está crescendo. Tem gente que, ao invés de ir para frente, quer voltar para trás. Eu pergunto: de onde você saiu? E aonde você está hoje? Quanta coisa você já suportou? Quanta coisa Deus já se manifestou na tua vida? Sabe o que é isso? É outra mensagem que não dá nem para entrar na estrutura de Orfa e estrutura de Ruth. A estrutura que uma tem, parecia que as duas eram duas noras iguais. As duas falaram: não vamos abandonar a sogrinha. Parecia que as duas tinham a mesma estrutura, que aguentavam o mesmo peso, parecia. Mas quando chegou no meio da viagem, Orfa mostrou que não tinha estrutura, que não aguentava. E Ruth mostrou que estava ali para isso, que o propósito era maior, que podia vir o que fosse, que ela estava pronta. Ei, sabe por que algumas bênçãos demoram de acontecer? Eu vou dizer isso aqui. Sabe por que algumas coisas que Deus faz na nossa vida parece que é um filme em câmera lenta? Sabe por que algumas promessas demoram a cumprir? Porque tem o propósito da maturidade, que você ainda não está maduro o suficiente, mas porque tem gente fazendo volume que precisa, desocupa. Mas tem gente que ainda vai até a metade do caminho. Significa que se Deus abençoar no começo do caminho, essa pessoa ainda participa. É assim com Gideão. Gideão pegou 32 mil homens. Vamos para a guerra, 32 mil. Aí Deus falou: é muito esse povo e no final ainda vai roubar a glória. Eu vou dar vitória com poucos, porque no final essa multidão aí que você está bonita, a multidão, muita gente, volume. Só que no final eles ainda vão roubar a minha glória. Vão falar que foi eles que fizeram. Aí Deus falou para ele: fala para os covardes e medrosos sair fora. Primeira seleção, covardes e medrosos. Quem está com medo aqui? Pode ir embora. Eu pergunto às vezes para minha esposa isso. Eu falo: esposa, se você tiver medo do que Deus tem para nós, ainda dá para voltar para Coqueiral. Ela fala: não, estamos juntos, firmes. Sabe o que é isso, meu querido? Tem gente que, se Deus te der a benção hoje, nesse culto de hoje, vai querer participar um pedaço, tirar um teco, ainda vai sentar na janelinha e ainda vai falar: se não fosse eu com você,
se eu não estivesse orando, se não fosse minhas orações, meu jejum, minha santa consagração, você não teria recebido. Vai querer roubar a glória que é de Deus, porque é por graça e misericórdia que nós somos abençoados. Nós somos pó e cinza. Mas a pessoa não reconhece isso. Então Deus já fala assim, fala para os covardes e medrosos saírem fora. Aí Deus falou assim, ficou 10 mil, ainda é muito. Porque 22 mil foram embora. Aí os 10 mil que ficaram, Deus falou assim, agora manda descer lá no ribeiro para beber água. Os que eu te disser, você põe à parte. Deus vai fazer uma segunda seleção. Sabe por que a bênção demora? Porque Deus está selecionando quem deve participar. Ah, mas eu acho que eu não aguento, Deus. Eu não aguento. Aguenta, porque antes de te provar, Deus mediu a tua força. E ninguém foi tentado além das forças. Ninguém foi provado além das forças. Deus sabe que você suporta. Então levante a tua mão e comece a dar glória. Comece a agradecer. Você que está assistindo online, pode ir lá curtir. Manda aqueles coraçãozinhos lá. Escute uma coisa. Esse texto termina dizendo que Ruth fez uma declaração de amor para a sogra. É amor. Orfa não tinha esse amor. Tanto que eles usam esse texto para casamento. Muita gente, quando pega esse texto aqui, fala, só usa eles em casamento. Ela fala, não me instes, versículo 16, para que te deixe e me obrigues para não seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa se não for a morte, me separar de ti. Essa declaração de amor fez Noemi falar assim, essa está comigo de verdade. Porque a gente sente, verdade ou mentira? Quando alguém está com você mesmo, você sente. Quando você olha na cara e fala assim, vai demorar mais um pouco. A pessoa, logo a pessoa, não aguenta. Se você tiver sabedoria, essa palavra que eu estou pregando, talvez seja algo que você tenha que fazer. Tenha a maturidade que Noemi teve e fala assim, vai embora, vai. Numa boa, não precisa brigar não. Ela não precisou pegar um chicote e falar assim, vem cá, Noemi, vem cá, órfã. Eu vou bater em você, se você aguentar e ficar comigo, aí tudo bem. Não, ela falou assim, vou te dar uma ajuda, já estou vendo que você está de cara feia. Toda hora fica bufando. Tudo que eu peço para você, você fica torcendo o nariz. Não quer aprender nada. Não quer se submeter ao propósito. Vai com Deus. Tem essa maturidade, meu querido. Porque quando ela viu a declaração de amor que Ruth fez, o versículo que eu li por último, 18, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Não é pecado você falar para alguém ir embora, não. Ainda mais se for uma órfã. Eu assumo a responsabilidade dessa palavra porque o entendimento desse texto é muito mais profundo que isso. Se você vê o que Deus vai fazer na vida de Ruth, porque a Ruth quis ficar junto com Noemi, a bênção que ela recebeu depois, a forma como Deus direcionou ela, só por causa desse pacto. Ou seja, ela falou assim, eu não estou com a senhora porque pensando que um dia você vai casar, vai ter um filho, que eu vou casar com seu filho. Não,
Eu não estou com a senhora porque pensei que se ela chegando lá tem uma herança de uma tia rica que a senhora vai receber e aí eu vou ficar administrando porque a senhora já está velhinha, então eu vou ficar... Não! Eu não estou com a senhora por causa das coisas que a senhora pode me dar ou que a senhora pode ter. Eu não estou com a senhora porque a senhora está pensando. Eu estou com a senhora simplesmente por um pacto que eu decidi. Eu estou resolvida. Eu me converti ao seu Deus. Eu quero servir a Deus junto com a senhora. Então Noemi viu que Ruth era sincera. Eu estou pregando nessa noite para alguém que precisa tomar essa decisão. Porque o que vai acontecer na tua vida, a tua vida vai ser um divisor de águas. Antes de Orfa e depois que Orfa foi embora. Se coloque de pé que eu quero orar com você sobre isso. Você que está na sua casa. Deus tem um divisor de água para a tua vida. Você que está nos acompanhando nas redes sociais. Deus tem um divisor de água, mas você precisa ter maturidade para deixar a Orfa ir embora. E não fica chorando porque a Orfa foi embora, não. Esse choro de voz alta, todo mundo, cada uma está chorando por uma coisa. Noemi está chorando porque falou assim, eu sabia, minha filha, eu sabia que você não ia ficar, que você não ia aguentar. Você não estava aguentando mais, eu sabia. E ela chora. Então a sogra está falando assim, está vendo? Tinha razão. Eu choro por você, minha filha. Porque tadinha, veio até aqui. Podia já ter ficado lá. Ainda fez a metade da viagem junta. Podia ter poupado você disso. Eu estava vendo que você não ia aguentar. Eu estava vendo que você não queria. Mas você estava aqui com dó. Você estava até me fazendo mal. Estava me dando até dor nas costas já. Porque quando você fica com alguém que está te agorando, falando assim, que a pessoa... escuta isso. Às vezes a pessoa está junto com você, está com pena de você e começa a pensar que você não morre logo para ela ir embora. Aí você não morre logo e ela não vai embora, porque ela acha que vai ficar feio para ela pedir licença e falar, eu tenho que sair. Tem gente que acha que vai ficar feio, então fica junto com você, vai te agorando. Pastor, agouro pega em crente. Aí é outra pregação. Aliás, nós vamos começar uma escola online, os estudos bíblicos online, e você vai poder acompanhar aí também, nos horários, com a sua Bíblia, você que gosta de estudar a Bíblia. Então não chora porque Orfa está indo embora, não. Orfa chorou porque Orfa se sentiu culpada, porque colocou uma máscara que não deu certo. Mas Ruth chorou também. Ruth chorou porque ela falou assim, eu não estou aqui de brincadeira. Deus fez promessa para mim e eu continuo acreditando nele. Pode ser que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, mas eu continuo me alegrando em ti. Pode ser que a pandemia ainda não acabou, mas eu continuo crente. Pode ser que a promessa demorou, mas eu continuo crendo. Pode ser que você está com alguém hoje e amanhã essa pessoa não vai estar mais do teu lado, simplesmente porque não aguentou o propósito. A nossa oração nessa noite é para que Deus te dê a estrutura que você precisa ter para deixar a órfã ir embora e seguir a tua vida adiante. Feche os seus olhos. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus e declaramos a tua bênção. Ao saber que os teus filhos ouviram a tua palavra e creem de uma forma sobrenatural. Eu estou pregando para pessoas que talvez, Senhor, tenham feito um pacto como Ruth fez com Noemi. Eu estou pregando para pessoas que talvez tenham se deixado levar pelo ambiente, pelo momento, e quis ir aonde Noemi e Ruth estavam indo,
Talvez alguém que se colocou como órfã e pensou que aguentava o tranco, pensou que aguentava a viagem, pensou que aguentava ser ovelha e não está aguentando. Alguém que pensou que essa viagem ia ser fácil. Eu estou pregando, Senhor, nessa noite, porque há pessoas me ouvindo que a partir dessa palavra vai liberar a órfã para a órfã ir embora de uma vez por todas. Eu estou pregando para pessoas, Senhor, que até podem chorar, mas que já não aguentam mais querer viver do propósito que não é para a vida dela. Eu estou pregando nessa noite, Senhor, para pessoas que vão ter um entendimento, porque o Teu Espírito vai ministrar muito mais do que eu falei aqui. O Teu Espírito vai trazer entendimento e graça aos corações. Acalma esse coração que está chorando em voz alta por causa de órfã. Acalma esse coração que talvez está sentindo falta de órfã, ou está com medo de órfã ir embora, porque não sabe que as coisas vão melhorar depois que órfã for embora. Vai ficar só quem Deus tem propósito. Se o propósito tiver que ser você e Deus, vai ser você e Deus. Se o propósito tiver que ser você, juntamente Noemi e Ruth, vai ser Noemi e Ruth. Mas o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Eu estou pregando para alguém que talvez se sentiu inseguro, depois de ter perdido o filho, depois de ter perdido o marido, e talvez no meio dessa pandemia perdeu muito mais do que isso. Eu estou orando para alguém que está enlutado. Eu estou orando para alguém que está passando por uma situação difícil, de ter que se organizar a família, de ter que se reorganizar na vida para a retomada. Eu estou pregando para alguém, Senhor, que ao ouvir a Tua palavra entendeu que pode ser mais próximo de Ti, porque quer receber mais. Eu estou pregando, Senhor, para alguém que quer ser cheio de Deus. Eu estou pregando para alguém, Senhor, que nesta noite ouviu a Tua palavra e não está juntamente com Noemi por causa de bens ou por causa do que ela tem para oferecer, porque ela já não tem mais nada, mas é porque ela se converteu de verdade. Eu oro, Senhor, para que haja quebrantamento e maturidade, porque a estrutura de Ruth não é a mesma de órfã. Eu oro para que as máscaras caiam por terra. Eu oro, Senhor, para que os Teus filhos não sejam enganados. Eu oro para que o Senhor dê discernimento. Dá discernimento, Senhor. Dá o olhar que o Senhor deu para Noemi. A mesma maturidade que Noemi teve. Nessa noite, Senhor, eu oro para que todo o peso, toda a bagagem, eu oro para que todos aqueles que fazem volume, que atrapalham o fluir de Deus na vida dos Teus filhos, que caiam por terra, que sejam liberados agora. Eu oro, Senhor, para que toda falsa dependência que os Teus filhos às vezes têm, achando que depende um do outro, porque o outro está muitas vezes sendo um atraso de vida. Eu oro, Senhor, para que as escamas dos olhos possam cair. Eu oro, Senhor, para que o Senhor libere o que é novo, que o Teu propósito na vida de Ruth se cumpra. Então eu oro para que o Senhor dê visão, que os Teus filhos tenham visão do futuro. Eu oro para que os Teus filhos consigam enxergar o rei Davi que vai nascer ainda no futuro, que eles possam enxergar todo o propósito da história que o Senhor está escrevendo através dessa situação de dor, de luto, de medo, de insegurança. Eu oro, Senhor, para que o Senhor crie estruturas emocionais, psicológicas, que toda insegurança, que todo medo do futuro, de como as coisas vão ser, que todo medo que ainda ronda o coração dos Teus filhos, caia por terra hoje em nome de Jesus. Que se abram as portas da promessa, que se abram as portas do propósito de Deus, que se abram as portas do que é sobrenatural, e que o comprometimento, que a aliança que vem antes do propósito se cumprir, possa ser feita hoje, Senhor. Alianças que não podem ser quebradas, alianças de comprometimento, Senhor. Eu oro para que haja comprometimento no Teu reino.
Pessoas que estão dispostas, Senhor, a dizer como Ruth disse: aonde você for eu vou, aonde você pousar eu pousarei. Eu estou com você junto, até mesmo a morte. Que o Senhor faça o que quiser, se a não ser a morte me separar de ti. Porque o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Estão juntos nesse propósito. Eu preciso dizer para você que Deus vai honrar propósitos de compromisso. Deus vai honrar alianças feitas aqui nessa noite. Tem alguém fazendo uma aliança com Deus, então faz essa aliança. Se a tua aliança é sincera como a de Ruth e Noemi, faz essa aliança com Deus essa noite. Faz essa aliança com Deus nessa noite. Faz essa aliança com Deus nessa noite. Porque essa aliança será honrada. Deus vai te retribuir, Deus vai te recompensar. Porque assim o Senhor vai fazer. Só quem quer receber mais de Deus, ergue as suas mãos e adore ao Senhor. Só quem quer receber mais. Só quem quer receber mais. De mim, Senhor, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o teu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos.